Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Lobo-Imagéticos Condés Fotos, e na última edição do Imagens em Foco de 2020 não poderíamos deixar de fazer uma retrospectiva imagética deste ano tão conturbado. Mas um pouco diferente, nós traremos charts aqui que podem, digamos, resumir um pouco de tudo que aconteceu neste ano maluco. E se vocês já querem um resumão de tudo que aconteceu, aí vai um vídeo para vocês. Bom, gente, brincadeiras à parte, a gente sabe que foi um ano bem conturbado mesmo e ainda está sendo, e com tantas perdas e tantas outras questões que aconteceram, seja mortes, queda na economia, desemprego, e por isso nós faremos uma análise de como as imagens podem nos influenciar. Afinal, este ano, pela forma que muita coisa aconteceu, a gente pode perceber como somos influenciados pelas imagens, sem ao menos nos darmos conta disso. E claro, para falar a respeito, conto também com o professor Dr. Jack Brandão, especialista em imagens. Fala aí, professor Jack. Olá, Mari. Olá, pessoal, tudo bom? Realmente, este ano foi o ano que não existiu. E este fato é muito terrível, porque quando nós pensamos que no começo do ano, logo veio o carnaval e a gente, aquela multidão no meio do Ibirapuera, no caso da gente, por exemplo, ali dançando, festejando, e aquela ideia do Covid tão longe, lá do outro lado do mundo, ninguém realmente podia imaginar o caos a que chegaríamos, né? Bom, mas chegamos, passamos, muitos não passaram e muitos talvez não passam. Bom, passar vão, que agora vamos esperar janeiro. Vamos esperar janeiro. E foi um ano de muita imagem para nós, para que nós pudéssemos trabalhar, analisar, pensar, sonhar, sofrer, chorar. E a gente traz um pouquinho disso para cá, mas de uma forma um pouquinho menos pesada. Vamos trazer por meio de charges. Eu espero que vocês gostem, deem uma curtida aqui no nosso vídeo, sigam o nosso canal. E para todos vocês, mais uma vez, vamos que vamos e um ótimo ano novo. Bom, e para começar, é claro, vamos falar dela. Aquela que rotulou o ano de 2020 como um ano totalmente atípico e histórico. A pandemia da Covid-19. Há um ano atrás, quem podia imaginar que, apesar da situação complicada que já se apresentava na China com o novo coronavírus, nós enfrentaríamos um isolamento social tão restrito em todo o mundo? Pois é, a situação não foi fácil. E antes mesmo de chegar ao Brasil, muitos duvidavam do potencial dessa pandemia. Afinal, passamos a lidar com algo até então nunca visto, embora já tenhamos enfrentado outras pandemias. E enquanto o vírus preparava para chegar ao Brasil, o povo fazia festa, comemorava o carnaval nas ruas, um tempo que, apesar de ter ocorrido em fevereiro deste ano, parece ter acontecido em outra dimensão, pessoal. E com a chegada do novo coronavírus, os holofotes focaram todos sobre essa doença, algo novo, assustou muita gente e ainda está assustando porque os médicos estão aprendendo na prática enquanto cuidam dos seus pacientes. E é claro que, por ser algo novo, assustador e que ainda não sabemos, ou seja, as pessoas estão estudando cada vez mais, os cientistas, os médicos, mas o vírus sofre mutações, então continua
a ser um desafio. Por conta de tudo isso, o coronavírus tomou os holofotes da mídia aí e muitas outras notícias deixaram de ser noticiadas ou passaram a ser noticiadas numa proporção menor. Vejam aí, pessoal, o caso do mosquito da dengue, por exemplo, né, causador da febre amarela também. E essas doenças e tantas outras não foram tão divulgadas. Mas é claro, pessoal, a gente tem que entender também que, como eu já falei, trata-se de algo novo e desafiador para a ciência, para a medicina. Então, realmente, as mídias focaram na pandemia do novo coronavírus. E aí vem um problema grande que repercute no mundo todo e que no Brasil não foi diferente, o chamado negacionismo. E o que acontece quando esse negacionismo começa por nada mais, nada menos do que um líder? Isso mesmo, o próprio presidente Jair Bolsonaro chamou a pandemia da Covid-19 de gripezinha, né? Como vemos aí, coronavírus é fantasia da grande mídia. Eis o grande problema, né, pessoal? Se a gente for parar para analisar, há muitos negacionistas por aí. Não é a primeira vez que nós vemos um efeito do negacionismo, afinal, em pleno século XXI, há defensores da Terra plana e um negacionismo que traz consequências catastróficas, porque ele não tem embasamento científico algum. E o perigo, ele influencia pessoas, ele adentra na realidade daqueles que já tendem a acreditar, ou melhor, que já tendem a não acreditar na ciência e acreditar em inverdades, por serem mais chamativas, muitas vezes mais atraentes. E aí um número maior de pessoas começa a ser influenciada por esse negacionismo. Covid-19 é uma gripezinha, não tenho que me preocupar com isso. Eis o grande perigo, principalmente porque estamos lidando com algo completamente novo que exige cuidado não só comigo, mas com o próximo, pessoal. E aí o que acontece? Uma variedade de reações do público às informações passadas. Quando a pandemia chegou ao Brasil, houve aqueles que duvidaram, esse vírus não existe, foi uma criação da China, a China quer dominar o mundo. E houve aquelas publicações alarmistas, é o apocalipse, é o fim do mundo, vai contaminar todo mundo, não vai sobrar ninguém. E com isso começa uma proliferação de fake news, tanto para um lado quanto para o outro. Inúmeras receitas que nada tinham a ver com a cura da Covid-19 começaram a ser divulgadas e pessoas começaram a seguir. Houve até quem tomasse detergente, acreditando que assim estaria salvo do novo coronavírus. Como, por outro lado, fake news dizendo que coronavírus é uma farsa, que esses enterros eram mentira, usaram imagens de caixões vazios de outros anos para justificar isso. Nada disso tinha embasamento científico, nada disso tinha respaldo de fontes confiáveis. E aí a gente vê o grande perigo das fake news. Mais uma vez, as fake news elas são catastróficas porque elas deturpam a realidade, pegam fragmentos da realidade, distorcem e convencem a população de que a mentira é a verdade e a verdade é mentira. E numa pandemia, isso tem consequências desafiadoras e ao mesmo tempo, digamos, apocalípticas, né, pessoal? E a questão do isolamento? Bom, no começo da pandemia, o isolamento foi muito mais obedecido. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, muitas ficaram receosas, principalmente aquelas que estão dentro do grupo de risco, como os idosos. Olha aí, o vírus está chamando, vem pra rua. E o idoso ali dentro da casa protegido, né, pessoal? Outra questão que o isolamento social trouxe foi a questão do comércio, que teve que fechar as suas portas, né? Muitos estabelecimentos fecharam as suas portas por conta das restrições e tudo mais. Isso, claro, prejudicou muita gente, trabalhadores da área do comércio, restaurantes, bares, né, entre outras instituições, outros estabelecimentos foram prejudicados. Isso virou, na verdade, uma guerra, porque pedia-se para que fechassem as portas, eles diziam que não, pois seriam prejudicados, e a gente sabe que pelo menos aí no começo da pandemia,
Muitos estabelecimentos faliram, infelizmente, em razão das restrições, né? Vejam aí que o vírus está até dividido, mas a gente estava lidando com algo novo, a gente ainda está lidando com algo novo. A diferença é que agora muitos estão se recusando a fechar as suas portas. É uma situação bem complicada, né, pessoal? Porque assim, é necessário o isolamento, mas ao mesmo tempo a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar. A questão é que muita gente não respeita, ultrapassa a capacidade, o limite que é aceitável em determinado lugar, e aí se complica tudo. Bom, voltando a falar dessa questão do isolamento e do grupo de risco, foi um desafio manter as pessoas em casa, né? Porque conforme o tempo passava, muitos já estavam cansados daquilo. E os idosos, por exemplo, que são um grupo de risco, muitos não queriam nem saber, queriam ir pra rua, e aí foi o grande desafio. Vejam essa charge aí, pessoal. Finalmente eu consegui convencer o vovô a ficar em casa. E a pandemia trouxe uma outra questão também muito séria, que é a questão da desigualdade social. Enquanto em países como a Itália, o maior problema, né, em algumas regiões, foi justamente que a maioria da população é idosa e por isso tinham mais mortes, aqui a grande questão foi outra, foi a desigualdade social. Falar em isolamento para alguns era tarefa impossível. As pessoas das comunidades levantam cedo, pegam ônibus lotado, precisam ir para o trabalho, precisam ter o seu sustento. Como que elas iam deixar de trabalhar? Como que elas iam evitar aglomerações? E essa charge explicita muito bem isso, né? Devido à pandemia, para todos ficarem em casa. Sinto muito, para mim esse negócio não existe. Pandemia, casa. Então vejam aí que charge impactante, né? Para uma pessoa em situação de rua. Nós mal sabemos como foi a repercussão da pandemia entre as pessoas em situação de rua, porque não se tem dados, estatísticas, mais uma vez pessoas aí esquecidas. Infelizmente, é um cenário muito triste. E eis que em meio a tudo isso, o vírus comemorou e segue comemorando, né? Primeiramente, quero agradecer aos ignorantes, irresponsáveis e negligentes. Sem vocês, eu jamais chegaria a ser uma pandemia. Venhamos e convenhamos que a repercussão desta pandemia foi muito maior porque as pessoas ajudaram em sua proliferação. Aqueles que poderiam ficar em casa, não ficaram. Aqueles que poderiam ficar em suas casas, isolados, não ficaram. E aí a coisa se complicou, né? Pessoas dando festas, enfim, tudo isso só contribuiu para agravar a situação e continua contribuindo ainda mais. Diante do desconhecido, haja vozes que são contra aquilo que aparentemente é meio óbvio, de modo especial para aqueles que trabalham com a ciência. Então, quando o cientista verifica que realmente determinado vírus ou determinada doença é diferente, a sua letalidade não necessariamente é tão grande, mas ela pode levar a uma disseminação muito grande num espaço de tempo muito pequeno, o que o cientista vai fazer? Ele vai pedir calma, cautela, e vai buscar, vai pedir com que haja uma participação maior da própria sociedade. Então, isso foi feito em muitos países, enquanto outros não. O Brasil, assim como os Estados Unidos. Então, esses dois países foram os que mais sofreram as consequências da sua própria irresponsabilidade. Nós temos de ver que quando você transforma um vírus como esse, com essa proliferação, mesmo com a sua letalidade baixa,
você transforma um vírus desse numa mera gripe, o que você está dizendo? Você está levando ao caos grande para a população. E essa charge é muito interessante porque nós temos Noé na arca, enquanto todos estão criticando. Gripezinha, vamos trabalhar, vagabundo, chovinha à toa, e aí vai. Essa charge do Latuf é extremamente pertinente dentro desse contexto que nós vivenciamos agora. Outra coisa que nós temos de ver é a própria questão do isolamento. Foi visto realmente desde o início da pandemia, principalmente no Brasil, porque nós temos que lembrar o seguinte: a pandemia chegou com quase 3 meses, vamos dizer assim, ao Brasil, e chegou com força. Então sabia-se já da verificação nos outros países que a melhor forma de você manter o vírus controlado é o isolamento social. Então, quanto maior o isolamento social, menor a proliferação do vírus. Só que no Brasil começou a haver exatamente o quê? O isolamento começou a diminuir. Proporcionalmente à diminuição do isolamento, houve o incremento da letalidade do vírus, assim como de sua expansão. Isso fica muito claro nessa própria charge do Milton César, né? Outra coisa é a própria questão das pessoas que começaram pouco a pouco a cansar do próprio isolamento. Então começaram a buscar saídas, começaram a visitar parentes, começaram a visitar amigos. Pior do que a própria visita em si foi o fato de não usarem máscara. Então essa charge está muito próxima daquilo que nós vimos. O neto vai visitar a avó e pede para visitar, para que ela abra a porta. Vovó, abra a porta, sou eu, seu netinho que te ama. E a resposta é muito clara. Se amasse, não iria até ali quebrar o próprio isolamento da avó. Ou seja, não iria destruir a própria vida da avó. Porque se você acha que o vírus não vai fazer mal para você pode realmente não ter consequências do próprio vírus. Isso é algo que desde o início já se verificou. Porém, cada pessoa é uma pessoa. Se ele pode não ser letal para você, ele pode ser letal para os outros, inclusive para aqueles que você desamar, né? E nós chegamos, enfim, ao isolamento. E o isolamento, mais uma vez, ele vai mostrar a grande desigualdade no Brasil. Porque muitas pessoas que tinham condições tinham acesso a tudo, à internet, a aulas EAD, a provas EAD também, enquanto grande parte da população brasileira mal tinha acesso ao computador, mal tem acesso à internet, mal tem acesso a algo. Então nós temos mais uma vez a disparidade. Isso vai ficar muito claro de modo especial daqui a uns 3, 4 anos, quando parte dessas crianças que perderam um ano, principalmente das classes mais pobres, ou elas correm atrás do prejuízo, ou elas vão ter um grande déficit, esses pré-requisitos para dar continuidade aos seus estudos, né? A partir daí, nós tivemos, dentro do isolamento, uma enxurrada de lives. Então, a ponto de 1 mês depois, 2 meses depois, nós não aguentarmos mais a quantidade de lives que tínhamos acesso. Então, se num primeiro momento, de modo especial, os shows por meio de lives foi uma opção, o próprio artista e os próprios patrocinadores começaram a notar o quê? Um grande filão. E começaram a fazer enxurradas de lives para tentar ganhar o máximo que podiam. A ponto disso daí tornar insuportável, porque a quantidade de lives que nós vimos durante um determinado momento foi realmente absurda e a ponto de nos levar à exaustão, tanto para aqueles que davam a live quanto para aqueles que assistiam a live. Uma coisa muito importante também que nos mostrou
essa pandemia e essa quarentena foi a própria questão religiosa. Pela primeira vez, durante muito tempo, nós começamos a verificar o quê? A não visitação aos templos religiosos, porque isso foi nos proibido. Nós passamos, por exemplo, a Semana Santa, nós passamos a grande parte das festas religiosas do ano, todos em casa ou assistindo a sua transmissão pela televisão. Então foi um momento que as pessoas tiveram de se reinventar também, como nós podemos ver nessa charge, em que a vovó está aí na Sexta-feira da Paixão comendo seu peixinho sozinho, tendo ao lado não as figuras da família, mas muitas vezes o celular, o tablet ou mesmo a foto, para que pudesse ter aquela ideia de encontro. Algo que nós tentaríamos ver também no Natal, como nós não vimos. Nós vimos que muitas pessoas se reuniram agora no Natal, quiseram se reunir, e muitas outras vão se reunir, inclusive agora na festa de Réveillon. A partir daí começa a luta no mundo inteiro para a vacina. Em São Paulo, o governador aposta as fichas na Coronavac, que é a vacina produzida pela China, ainda está em estágio experimental, enquanto o presidente da República insistia em usar a tal da cloroquina, que todos os especialistas no mundo inteiro diziam que era ineficaz para esse tipo de vírus. Então a briga, a luta começa aí, levando o presidente muitas vezes a demitir todos os ministros que foram contra a sua aberração, essa aberração de querer dizer que um remédio totalmente ineficaz fosse páreo para um vírus ainda desconhecido. Quanto à vacina, quando esta começa realmente a surgir como uma opção para a cura ou para minimizar os efeitos da pandemia, o governo brasileiro, em vez de apostar as fichas também nisso, não. Ele continua da mesma forma, ou seja, buscando negar. Por que o governo brasileiro, de modo especial o presidente da República, busca negar? Porque desde o início ele disse que era uma gripezinha. Então, para não voltar a ideia, olha, é engraçado, alguém que voltou a ideia várias vezes, que desdisse o que havia sido dito, não quer desdizer contra a vacina. Ou seja, ninguém pode ser obrigado a tomar vacina. Ou seja, você é obrigado a votar, você é obrigado a isso, você é obrigado àquilo, agora a vacina, que seria uma salvação, não é obrigado. Então isso é realmente algo, muitas vezes, até assustador. Então nós temos a retomada no Brasil, de modo especial, daquilo que nós já havíamos visto em 1904, que foi a revolta da vacina, de modo especial, na cidade do Rio de Janeiro. Então é muito interessante nós vermos como no Brasil nós temos uma capacidade de não aceitar o óbvio. Então, se nós temos algo para minimizar a dor, por que não aceitar? Não, nós preferimos negar. E surge ainda aqui no Brasil, de modo especial lá no Rio de Janeiro, as várias vacinas vendidas em camelôs. Porque muitas pessoas começaram realmente, já em meados do ano, com essa segunda onda do vírus no Brasil, começam a se preocupar. Então os camelôs começam a inventar também, a ponto de também querer vender vacinas que não existem. Ai, meu pai do céu, vamos que vamos tentar ver aonde nós vamos chegar.
da Covid-19 foi a nossa política brasileira. Venhamos e convenhamos, né, pessoal? Já não é fácil encarar um desafio tão grande quanto este, novo, nunca antes visto. Imagina com os governantes que nós temos. Para começar, o auxílio emergencial demorou para ser aprovado. Quando foi aprovado, foi um verdadeiro entrave para muita gente conseguir retirar o dinheiro. Primeiro, o aplicativo não funcionava, muitas pessoas tiveram que ir à caixa, formaram filas na frente da caixa, aglomeração, foi bem complicado. Pessoas que perderam seu emprego, tiveram que fechar seus estabelecimentos e não conseguia ter uma renda mínima ali para poder se sustentar. E além da pandemia, vieram outras questões que inclusive tiraram até um pouquinho os holofotes ali do novo coronavírus. Uma delas, claro, vejam aí, pessoal, a demissão do herói entre aspas, né, pelo amor, ministro da Justiça, então ministro da Justiça Sérgio Moro, que alegou que o Bolsonaro estava querendo interferir aí em questões da Polícia Federal, pediu demissão, rolou toda um conflito. Ele não só pediu demissão, como divulgou áudio de uma reunião que foi pra lá de conturbada, viu? E aí a gente pôde ouvir muita M, isso mesmo. Ministro do Meio Ambiente fazendo de tudo para prejudicar o meio ambiente, ministro da Educação fazendo de tudo para prejudicar a educação. Enfim, algo desanimador, tão conturbado quanto a pandemia da Covid-19. E em meio a tudo isso, eis que surge ele, mais difícil de encontrar do que o Oli, de quem que eu estou falando, do Queiroz. Pois é, eis que ele foi encontrado, finalmente apareceu. E aí ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, mas finalmente o Queiroz foi para a prisão. Aí, como nós podemos ver na charge, junto com o Oli. E aí, e a prisão domiciliar, né, pessoal? Agora, eu vou ficar na casa de quem? Cadê todo mundo? Ó, coitado, agora ele tá sozinho, né? Afinal, a família Bolsonaro, ela fica num pedestal, ela é imutável. Eles estão, tudo isso que foi alegado de desvio, de favorecer, fazer favores pro Flávio Bolsonaro, tudo isso não passa de uma invenção do próprio Queiroz, né, pessoal? Só que não. Bom, em meio a tudo isso também estourou a notícia dos incêndios em Pantanal. Outra questão que a gente está vendo o cuidado, ou melhor, o descuidado do governo brasileiro com o meio ambiente. E como a gente pode perceber aí na charge, né? Vai uma cloroquina aí, dona Onça? Cloroquina, a palavra do ano para o presidente Jair Bolsonaro. Remédio que foi comprovado que não pode ser usado de forma generalizada como a cura para a Covid-19, mas para ele estava tudo certo. Dá cloroquina para todo mundo, dá cloroquina para onça que resolve as queimadas no Pantanal. E essa outra charge aí mostra muito bem, inclusive dá uma tristeza no coração de ver quantos animais morreram, quanto o nosso meio ambiente está sendo cada vez mais prejudicado por tudo isso que está acontecendo, por todo esse descaso. Afinal, nós temos um ministro do meio ambiente que favorece o desmatamento. É algo surreal nessa política brasileira. Como nós podemos perceber aí, a situação foi tão conturbada que até a televisão aí pegou fogo, pessoal. Vejam aí. Agora, falando do cenário internacional, nós tivemos aí, inesperadamente, para surpresa de muitos, a vitória de Joe Biden contra o presidente Donald Trump. Mas o Trump quis dar lá uma de criança, fazer birra, e daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então, melhor entrar com ação de despejo ou ainda recorrer à autoajuda bolsonarista. Lá se encontram as informações de que Biden não ganhou e por isso o silêncio de Bolsonaro em cumprimentar o novo presidente americano. Afinal, ele estava baseado sim, não podemos dizer que ele não tinha suas fontes, ele tinha a autoajuda bolsonarista.
apesar de todos os temores, de alguns, óbvio, aquelas pessoas que realmente tinham preocupação com o Covid-19, este ano foi ano de eleições municipais, olha lá. Então nem só de desgraças vive a população brasileira, porque ela vai ter de votar, porque nós temos o quê? É a obrigatoriedade do voto no Brasil, algo absurdo, mas enfim, vamos lá. Então, nós temos de pensar isso, as eleições ocorreram, só que para que ocorressem as eleições, o que os prefeitos e os governadores fizeram? Simplesmente liberaram tudo. Porque entre liberar e segurar e perder a eleição, vamos liberar. É óbvio que, como a própria charge diz, a cota de coisas ruins já deve ter acontecido. Opa! Só mesmo depois das eleições é que nós vamos ver o que é ou não de ruim que pode acontecer. Então, nós vimos a corrida dos candidatos em busca de votos. O próprio governador de São Paulo é um exemplo. Falou tanto, nós temos a vacina, comprovação, no mais de 90% de comprovação da sua eficácia. Bastou a eleição para que os resultados da eficácia da vacina não saíssem. Agora especula-se que está acima de 50%. Opa, olhem lá, nada como a eleição. Sempre a gente pode pensar que a coisa vai melhorar, mas nem sempre melhora. Enquanto o mundo inteiro já começou a vacinação, todos desesperados para tentar minimizar o impacto não só econômico, mas social, o Brasil ainda está muito além disso acontecer. Como se não bastasse o caos pelo qual estamos vivendo, nós começamos a ver cenas de barbárie, inclusive no supermercado, como ocorreu no Carrefour. De repente, nós vimos que seguranças do supermercado simplesmente espancam até a morte uma pessoa, um homem negro. Óbvio que nós poderíamos ter visto nas cenas anteriores que houve realmente provocação da pessoa, mas entre o fato de ele ser provocado e o segurança não ter a competência de simplesmente bloquear a pessoa, o agressor, e chamar a polícia, não basta isso, tem de espancá-lo até a morte. Então vocês veem que a coisa realmente saiu completamente do controle no Brasil. Além disso, nós tivemos uma ministra da cultura que de cultura não entende absolutamente nada. Eu não vou nem perder o tempo falando o nome dessa pessoa, dessa cidadã, porque ela chegou a ponto de afirmar que não houve, na realidade, no Brasil, ditadura, não houve mortes, não houve tortura. A tortura sempre existiu. Por que desenterrar os mortos? Vamos ver as coisas boas que estão acontecendo no Brasil. Agora vem cá, será que essa pessoa vive num mundo paralelo? Será que ela não estava enxergando ou não quis enxergar a real situação pelo qual o Brasil passava? Bom, para aceitar participar de um governo genocida como este, é como ela diz, a tortura é como um pum de palhaço. Bom, realmente, o que nós podemos dizer? Num governo que não se preocupa com a educação, num governo que não se preocupa com a cultura, num governo que não se preocupa com a saúde. Eu nem vou falar com que esse governo se preocupa, porque eu acho que todos já estão começando a enxergar. Quer saber mais? É só ir ao supermercado. Quem consegue levar hoje R$100 e comprar alguma coisa do supermercado? Eu realmente não consigo. Este ano também foi o ano do TikTok. O TikTok deixou as outras redes sociais como o YouTube, o Instagram, o Snapchat no rodo. Foi o ano em que as pessoas aproveitaram realmente o isolamento para se mostrarem como artistas.
buscando realmente mostrar para todos aquilo que mais interessa, que é o quê? O se mostrar diante de uma telinha do celular e ser artista por alguns momentos. Como diz a outra charge aí, nossa mãe, tô muito viciada nos desafios do TikTok. Não tem nenhum desafio de me arrumar a casa, não? Realmente é isso, a garotada esqueceu o mundo, buscou simplesmente agradar o outro ou tentar se mostrar para o outro dentro dessa nova normalidade, entre aspas, que estão dizendo aí. E o coronavírus volta com tudo nesse segundo semestre, de modo especial depois das eleições. A segunda onda veio com tudo. Medo nós vamos ter realmente em janeiro agora de 2021, que os epidemiologistas estão dizendo que será o pior janeiro da história do Brasil. Bom, vamos ler. Infelizmente nós poderíamos fazer que nem o garoto, acreditar que viralizar fosse uma coisa legal, mas eu não sei não, viu? Vamos lá. Bom, e agora vamos relembrar aí algumas personalidades que infelizmente nos deixaram. Claro, foram muitas, separamos algumas aqui, mas não porque sejam mais ou menos importantes de jeito nenhum, mas algumas, já que estamos fazendo uma retrospectiva em charge, cujas charges foram bem bacanas também. Vejam aí, pessoal, a morte do Tom Veiga, o intérprete do Louro José. Aliás, falando da questão imagética, impressionante como a figura, criador e criatura se fundem, porque assim que a morte do Tom Veiga foi noticiada, muitos começaram a dizer adeus Louro José, despedida ao Louro José, colocando até a imagem do personagem à frente do criador. Tudo bem, uma forma de homenagear, mas em muitos casos mal se falava do Tom Veiga, e a charge aí, claro, muito bem feita, fez uma questão de homenagear criador e criatura. Outro também que nos deixou recentemente é o Paulinho do Roupa Nova, marcou muitas gerações porque as músicas dele, as músicas do grupo, seguem influenciando muitas pessoas aí até hoje. Quem nunca foi a um casamento que não tocasse o Whisky a Go Go, virou um padrão, tem que tocar as músicas do Roupa Nova, principalmente em festas de casamento. Anissete Bruno, uma das grandes atrizes da teledramaturgia brasileira, deixa um buraco nas atuações. A sua contribuição foi imensa, uma atriz versátil, fez diversos papéis, há anos está aí dando as caras nas telinhas, encantando o público, e agora foi fazer companhia para o Paulo Goulart. O Chadwick Boseman, que ficou conhecido principalmente por ter interpretado Pantera Negra, inclusive nós temos um vídeo aqui em nosso canal
falando a respeito do filme, falando a respeito do ator, exaltando a importância da diversidade nas produções audiovisuais. É necessário exaltar, incluir cada vez mais, romper padrões excludentes. E Chadwick fez isso. O Quino, também temos um vídeo somente em homenagem ao Quino, criador da Mafalda. Não era um simples HQ, mas era um HQ que nos fazia refletir, sair de nossas bolhas, questionar o mundo em que vivemos. E estamos cada vez mais carentes de conteúdos como este que Quino fazia muito bem. Zé do Caixão, aliás, uma charge também muito bem elaborada. Afinal, parece que Zé do Caixão perdeu o seu posto de pai do horror nacional diante de tudo que estamos vivendo hoje no Brasil, não é mesmo, pessoal? Triste cenário. Maradona, também temos um vídeo aí no canal somente em homenagem a esse grande astro do futebol que também nos deixou recentemente. Vejam aí, pessoal, a charge, ele veio devolver a mão de Deus, né? Para quem não sabe, acredito que uma grande maioria saiba, Maradona fez um gol de mão na Copa do Mundo de 1986, nas quartas de final, no jogo contra a Inglaterra, e depois, quando os jornalistas perguntaram a ele, ele disse que a cabeça foi do Maradona, quando ele deu a cabeçada na bola. A mão foi de Deus, e aí virou o apelido Mão de Deus. E eis que chega o Natal. E com o Natal nós tivemos uma surpresa lá vinda do Rio de Janeiro. O todo-poderoso prefeito e dito bispo da Igreja Universal foi preso. Bom, não há muito o que falar, não há muito comentar. É como a charge diz: eu sou o bom samaritano, eu sou Crivella, o péssimo samaritano. São pessoas que realmente se preocupam apenas, tão somente, com o dinheiro. São aquelas pessoas que infelizmente usam o nome de Deus simplesmente para ganhar dinheiro, tão pouco se portando com esse e com aquela pessoa. E ainda no clima de Natal, nós temos de falar, é óbvio, da própria questão do Papai Noel. Então muitas charges, muitas imagens surgiram nessa época mostrando exatamente o que? O Papai Noel em isolamento, o Papai Noel tentando não trabalhar, o Papai Noel tendo de demitir as renas porque vai trabalhar remotamente. Ufa, pessoal, realmente, este ano foi um ano muito terrível. E até a Veja, que é uma revista que, bom, eu não vou falar muito, que é uma revista que eu não leio, uma revista muito ruim, por sinal, mas enfim, diante de tantas capas absurdas que a Veja tem, a Veja desta semana nos mostra uma capa que realmente vale a pena até a gente olhar, que é exatamente mostrando alguém empurrando o zero, mandando 2020 para muito longe, porque este ano realmente foi um ano muito difícil para todos nós. Bom, diante disso, pessoal, o que nós temos de dizer é o seguinte: um feliz ano novo, que este 2021 seja realmente um ano novo, um ano em que nós possamos ter de novo a esperança que há muito tempo se perdeu, de modo especial aqui no Brasil. Felicidades a todos nós e a todos vocês que nos ouvem. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Desejo a todos um ano de 2021 muito melhor que um ano de 2020, mesmo que ele ainda comece conturbado, pois estamos ainda vivendo a pandemia, mas que a vacina chegue logo e que as coisas possam melhorar. Não foi um ano fácil, mas o mais importante é que, se chegamos até aqui bem, vivos, sadios, com as pessoas que amamos ao nosso redor, já temos muito que agradecer. Claro, nós também prestamos nossas condolências a todos aqueles que perderam entes queridos por conta não somente da pandemia da Covid-19, como por outras fatalidades, também as pessoas que estão vivendo em situações difíceis de desemprego e tudo mais, para que as coisas possam melhorar.
Então, o canal Imagens em Foco deseja a todos vocês um ano de 2021 cheio de realizações, que tudo aquilo que planejamos para 2020 e que não foi possível vá se concretizando em 2021, 2022, enfim, que os nossos sonhos se realizem. Nós vamos ficando por aqui e o canal Imagens em Foco segue firme e forte em 2021 e para isso a gente conta com a ajuda de vocês. Por isso, não deixem de se inscrever em nosso canal, deixar o like, ativar o sininho de notificação e também nos seguir em nossas redes sociais. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau! Até 2021!